Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Empoderamento é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, é o final da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão, é nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança, e sobre tudo quer cantar. Boa noite, tudo bom? Que bom que você está aí, eu estou aqui. Segunda-feira chegou e não podia ser diferente. Nosso encontro está marcado toda segunda-feira. Antes da gente começar, não esquece de avisar todo mundo que o programa está no ar. O programa, sobretudo, vai começar. E para começar hoje, temos vários temas. Polêmicos, talvez? Quem sabe? Para começar, vamos trazer um pouquinho, não é o Rodrigo Gomes, dessa vez no Sincerce, é o Wagner Nascimento, que vem representando o Sincerce de Santo André. E aí, ao lado dele, nós temos o Almir Rogério, que é o Misito. Falei certo? Que é do Centro de Saúde do ABC. E do outro lado, nós temos o Rodrigo Rodrigues, que é do Sindax. Conseguiu? Daqui a pouco ele fala mais um pouquinho. Boa noite, meninos, tudo bem? Boa noite, Fabi. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também. Boa noite, Fabi, todos os internautas, telespectadores, obrigado pelo convite. Boa noite, Fabi. Muito obrigado pelo convite. Todos os telespectadores. Peraí, todo mundo me deu boa noite? Boa noite, gente, também. Porque eu fui tanto boa noite aqui que eu até me perdi no meio do caminho. E hoje a gente fala um pouquinho de saúde, vamos falar sobre a greve que está acontecendo. Como é que é esse falatório todo, Wagner? Conta pra gente. Eu vou deixar o Almir abrir aqui, Opa, que é o então Sim de Saúde que está chamando essa greve. Vai lá, Almir, com você. Obrigado, Wagner, pelo espaço. Primeiro, Fabi, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Nós representamos profissionais da saúde, da rede privada, entre eles os seletistas da Fundação do ABC. Essa greve está acontecendo porque já tem 4 anos que nós temos acordo fechado e os prefeitos da região não dão reajuste salarial, tanto no salário como nos benefícios. E um outro ponto importante que nós estamos lutando é para que os trabalhadores profissionais da saúde tenham condições de dar um atendimento de excelência que realmente queremos dar à nossa população. Porque falta medicamento, falta equipamento de proteção individual, muitos têm trago até papel higiênico de casa, se a população às vezes não percebe, porque os profissionais estão ali, às vezes, tirando do bolso para trabalhar, acaba suprindo essa necessidade. Mas isso vem acontecendo já há algum tempo e nós queremos dar um atendimento de qualidade para a população, para a sociedade. Mas chegou no basta. 4 anos sem reajuste, não dá para aguentar mais. Já tentamos fazer conversa, já mandamos ofício, fomos para a justiça e até o momento as prefeituras não se mexem para resolver esse problema. E teve uma conversa? Até o momento, nós já tentamos inúmeras conversas. Nós estamos 4 anos tentando conversa. 4 anos. Estamos na justiça, já com o processo transitado e julgado, e a Fundação do ABC faz questão de errar os cálculos para protelar o processo. Então, estamos no limite e pedimos apoio à população, que a nossa luta não é só pelos nossos salários, não, é pelas condições de trabalho para melhor atender a população. Então, Fabi, o que acaba ocorrendo? Essa união dos sindicatos já vem há um tempo. Porque nós trabalhamos juntos. A população nem sabe quem é concursado, quem é servidor público ou quem fez um processo seletivo. Acabou ficando uma coisa só. Uma coisa só. Todos nós somos trabalhadores públicos. E o que a gente está reivindicando? Nós estamos reivindicando pautas que nos unem. Primeiro, a questão das 30 horas, que é uma pauta que toda a campanha salarial a gente busca no acordo coletivo, a diminuição de jornada para os trabalhadores da saúde. Hoje, os trabalhadores que trabalham, tanto da fundação quanto dos servidores, um profissional da saúde, Fabi, para você fazer ideia, o máximo que ele pode atender, ali no posto de atendimento, um enfermeiro, um auxiliar, 6 pessoas. E hoje está atendendo 9, 10, até mais pessoas. Por quê? Porque há um sucateamento da saúde. E parece que é intencional pelo poder público, pelo gestor.
Porque o gestor parece que quer acabar, quer liquidar com a saúde pública. Quer acabar mesmo, mostrar que não funciona. Mas não é que não funciona, é má gestão. Hoje na UTI, um profissional está cuidando de 3 pacientes graves. Isso não dá para admitir, e é o que vem acontecendo. E isso está adoecendo o profissional da saúde. E aí, muitas das vezes, o munícipe não sabe, mas aí o trabalhador acaba se afastando, por quê? Ele cria problema físico e problema mental, e acaba se afastando. Por quê? Porque ele quer dar uma resposta. E como ele não consegue dar essa resposta para o paciente, ele acaba se culpando, porque é natural nosso, quando a gente quer cuidar. Porque um profissional, para aceitar ir para a saúde, ele tem que ter no coração, ele tem que ser cuidador, porque senão ele não vai. Porque a saúde nossa, todo mundo conhece. E aí eu culpo o gestor. É mal gestão que nós temos. Na verdade, a gente estava falando de 2 momentos, né, diferentes. Uma da saúde da população e da saúde do profissional da saúde, que por conta da sobrecarga, ele acaba também adoecendo e acaba tendo outras complicações também. Isso, porque é exigido do profissional da saúde, fala tanto de humanização da saúde, mas humanização da saúde para quem? Porque se o profissional não for bem visto, nem remunerado, porque nós não estamos cobrando aqui sua remuneração, a gente quer condições de trabalho. Hoje o trabalhador que está na ponta, que está lá no hospital, que está no CHM, na UPA, ele não tem um café, ele tem que trazer de casa o café, ele tem que colocar do bolso dele. Isso é assustador. Muitas das vezes até luva. Tem profissionais que trazem as luvas, não tem uniforme, a prefeitura não oferece. Então é essa cobrança que nós estamos fazendo. Nós queremos melhores condições de trabalho para oferecer o melhor para o munícipe, para o paciente. Visito, quando começou a greve? Está marcada para iniciar amanhã. Amanhã? Está marcada para iniciar amanhã. Pretendemos fazer uma greve que nós chamamos, Fabi, de greve pipoca. Ela vai pipocando, né, conforme a mobilização dos trabalhadores. Temos vários locais já organizados, mas nós não estamos divulgando porque a pressão da chefia também é muito grande, mas ela começa amanhã. E ela tem previsão para acabar? Vai ser um único dia ou vai se estender? Não, ela não tem previsão para acabar. Nós temos um ato, inclusive, marcado já para terça-feira, dia 24, a partir das 9 horas da manhã, no Paço Municipal de Santo André, que também nós vamos ter a mobilização dos servidores públicos municipais, dos agentes comunitários de saúde da região também, que tem as mesmas pautas que o Sinde Saúde ABC. Rodrigo, como é que os agentes comunitários veem essa greve? Os agentes comunitários de saúde veem essa greve com muita tristeza, essa é a verdade. Ninguém quer entrar em greve. Nós, na verdade, gostaríamos que finalizasse aí a discussão. Infelizmente, como o Misito bem disse, são 4 anos. Nós, agentes comunitários de saúde, por ser uma categoria específica e diferenciada, né, temos pautas federais e um custeio também federal, né, que foi através de muita luta aí no ano de 2018, finalizamos o piso nacional da categoria e seu reajuste. Então, isso é um recurso que vem do governo federal para custeio dos salários. Então, hoje, a contrapartida que os municípios pagam é muito menor. Qual o valor do piso hoje? Hoje, o piso nacional está em 1.250 e está escalonário agora para os próximos 2 anos. Então, essa discussão do piso que passou a valer em 2019 aqui na região, ela resolveu parte do problema, ou seja, a questão do reajuste do salário, que vinha também de 3 anos. Porém, todos os benefícios, a situação envolvendo a relação de trabalho, hoje os agentes comunitários de saúde não têm protetor solar, hoje nós não temos uniforme, hoje a gente não tem papel para poder visitar a casa dos nossos munícipes, para eles poderem assinar que a visita foi realizada. Então, a dificuldade na relação tem ficado cada vez mais. Tendo em vista aí o que a gente vem sofrido. Hoje nós temos sarampo, vem por parte, né? Febre amarela, dengue, sarampo e assim vai. Os profissionais agentes comunitários são os que visitam as casas. É uma profissão muito nova no âmbito da saúde e pouco conhecida. E hoje, infelizmente, por parte das nossas gestões aí municipais, não há nenhum trabalho de publicidade para mostrar que de fato é esse trabalho. Então, agora, a greve é algo que, infelizmente, hoje se torna necessário. Nós já conversamos, nós já dialogamos, já fizemos o possível, já entramos para a justiça, já tentamos tudo o que foi possível. Agora, infelizmente, precisa que, de fato, aí, os administradores chamem o sindicato para que a gente possa, enfim, resolver essa situação. Uma outra questão, Rodrigo. No programa anterior, a gente falou sobre o sarampo. Sim. E a gente sabe que Santo André está bem complicado. E aí você falou dos agentes comunitários, da visita em casa, né, de tudo mais.
Como é que ficou essa questão, com essa greve, com toda essa demanda de falta de condições para atender a comunidade aqui de Santo André? Então, hoje, Fabi, por conta das discussões envolvendo os agentes comunitários, na quinta-feira, na Assembleia, né, como não são 2 cidades, no caso aqui, principal, que tem com a relação da fundação da ABC, que tanto Santo André como São Bernardo, nós colocamos o estado de greve, que ou seja, é um alerta, até para que a gente tenha as questões legais para sendo feito. A gente vinha numa negociação que foi interrompida, já do Sindicato de Saúde, que já não vinha acontecendo, o sindicato conseguiu deflagrar a greve. Com relação ao trabalho específico dos bloqueios, e aí eu não sei como é que eu posso dizer como isso vai ficar, porque de fato é isso, quando há uma situação de sarampo, por exemplo, numa casa, a gente tem que fazer o bloqueio naquela rua inteira, ou seja, visitar todos os domicílios para que a gente possa ver quem tomou, quem não tomou a vacina. Né? Com a paralisação dos agentes comunitários de saúde, a gente não dá para saber como é que de fato isso vai poder ficar, até porque vai por adesão. É claro que a gente não quer prejudicar nenhum usuário que de fato não tem nada a ver com essa situação, mas infelizmente hoje, se o agente comunitário de saúde não parar, se o trabalhador da saúde hoje direto, que é do Sindicato de Saúde, não parar, e do Sindicerv também não parar, nós não a vamos mobilização conseguir. tem que ser de todos, na tem verdade. que ser de todos. Né? Não importa até onde porque, está acontecendo. Até porque a gente sabe muito bem que quando um dos sindicatos para e o outro da situação continua, vai suprindo o trabalho, e assim, infelizmente não tem. Tanto que essa união que a gente vem trabalhando já há algum tempo, né, de mostrar para hoje o trabalhador da saúde aqui de Santo André, todos nós somos trabalhadores públicos de saúde, né? São 4 anos aí que tem tido dificuldades, o Sindicerv tem passado por muitas dificuldades, o Sindisaúde e o Sindax não é diferente. Então, a gente vem até pedir para esses governantes, de fato, levar a sério, chamar os sindicatos para discutir, e não só discutir, dar uma solução, né, passiva para que essa solução, apresentar algo que a gente leve para a nossa categoria, para minimizar essa dificuldade que tem sofrendo. Porque, bem você disse, hoje a gente cuidando do cuidador. Porque se a gente não cuidar do profissional hoje de saúde, está ficando cada vez mais adoecido e, infelizmente, o serviço para o usuário de saúde, e a gente já fala no SUS, muito deficitário, vai ficar cada vez pior. E é por isso que a gente tem rodado hoje, gastamos o dia conversando com várias lideranças, com os programas, e pedir para a população nos apoiar, né, nessa greve, nesses atos, porque o maior beneficiado vai ser, de fato, aí, o usuário do SUS. Wagner falou um pouquinho da união. Você falou muito da união dos sindicatos, né, da mobilização, de todo mundo junto, ficar mais forte. Porque eu falo que separado, cada um tem uma força diferente, mas quando une, a gente consegue mobilizar melhor. Essa união está sendo efetiva ao final das contas? Sim, Fabi. No último programa a gente veio eu e o Cleito, dos hoteleiros, que é da Força Sindical. Hoje os 3 sindicatos são cotistas. A gente busca essa ramificação e essa união, porque a única forma da gente organizar a sociedade, a classe trabalhadora, é nos unirmos. Porque se a gente fica separado, a gente fica com cada um com a sua categoria, fica com lutas individuais. E a nossa luta, ela é coletiva. É isso que a gente precisa. Foi muito bom você falar isso, porque nós estamos passando por uma situação muito difícil em Santo André. O prefeito Paulo Serra deu um calote nos trabalhadores públicos de Santo André. Ele oferece os 2,5%, em maio ele oferece 25% do nosso salário de abono, mais 2,5% e 2,5% em janeiro. E não cumpriu, descumpriu. O Rodrigo esteve aqui, já falou várias vezes, e ele vem descumprindo. E agora ele mandou direto para a Câmara. De 9 anos, 10 anos para cá, nenhum prefeito desrespeitou os trabalhadores da forma que o Paulo Serra vem desrespeitando. E nos chama a atenção, porque o Paulo Serra, ele sempre falou que respeito ao trabalhador público, e não tem. E você percebe que não tem respeito pelo trabalhador público por conta da fundação. São 4 anos sem reajuste. E o pior, recebi aí umas mensagens de alguns trabalhadores da fundação, Mizito, falando que estão sendo coagidos para não reclamar da quantidade de pacientes que tem que atender, sem reclamar. Então, isso é coação, isso é assédio moral ao trabalhador. A gente precisa denunciar. Nós não iremos nos calar. A gente vai cobrar, sim, do patrão. E o patrão hoje, de Santo André, o Paulo Serra, de São Bernardo, Orlando Morando, e o Átila em Mauá, que nós queremos resposta de todos os prefeitos. E o Aurico São Caetano. E o Aurico São Caetano.
Nós queremos resposta. Nós vamos nos unir, nós vamos conversar, dialogar com São Bernardo, vamos fazer a luta em conjunto. São Bernardo, Diadema, São Caetano, Santo André e Mauá. Mizito, eu quero que você deixe um recado para o nosso telespectador e deixe, por favor, também como entrar em contato, como os sindicalizados, como é que eles fazem para ter um acesso ao Sindi Saúde. Bom, primeiro quero dizer aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que chegou o seu momento. Você que sempre reclamou aí no Facebook, acha que o sindicato, que as ações que nós estamos cuidando com todo o profissionalismo, com o nosso departamento jurídico, não está surtando efeito ainda, chegou o seu momento. Agora o sindicato só vai ter força se tiver a sua participação. Então já temos algumas unidades preparadas e você que está na unidade também, já se organizando, é só ligar no 4422-4040 que nós do sindicato vamos lá com essa placa, vamos colar e aí a partir desse momento vocês estão autorizados a permanecer parado até que os prefeitos da região possam nos dar uma resposta. Digo isso em São Caetano, São Bernardo, Santo André e Mauá. E para a população também, a gente pede o seu apoio, porque a nossa luta é a sua luta, a nossa luta é para te atender melhor, para te atender bem, te atender na plenitude da nossa técnica. Perfeito. Quero agradecer a presença do Wagner Nascimento, do Mundo de Apunhete, Sincero de Santo André, presidente do... Eu falo, gente, Almir Rogério, que é o Mizito, né, do Sindi Saúde ABC, presença do Rodrigo Rodrigues, foi tão fácil, né? Achei que eu ia errar, né? Rodrigo Rodrigues do Sindi Sindax, gente. Sindicato dos Agentes Comunitários. Isso. Obrigado pela presença. Espero vocês em breve para dar continuidade sobre esse assunto, que é um assunto que ainda vai levar um tempo aí para ser resolvido. Espero que seja resolvido, na verdade. E a gente volta daqui a pouco, tá bom? Não sai daí que daqui a pouco a gente está junto de novo. Um beijo. De se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Voltamos, eu quero que você curte um pouquinho o som, daqui a pouco a gente conversa. Se eu despir minha alma, será que ela também te cita? Às vezes o amor se desfaz nas chuvas lençóis. Tenho vontade de mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai.
sua vida. Tudo bem, se é pra você mesmo, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você mesmo, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Tudo bem, se é pra você mesmo, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Tudo bem. E falar tudo bem, olha, são dupla sertaneja, só que assim, mais dupla do que é impossível. O amor da minha vida é Fábio, eu chamo Fabiana. E aqui na dupla sertaneja não tem nada a ver um nome com o outro, gente. Lilian Tatiana, Lilian Tatiana. seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Boa Fabi. noite. Prazer enorme. E Natália Pellegrini. Isso. Gente, da onde surgiu essa dupla? Foi há 11 anos atrás, eu fui convidada para ir num churrasco. Nem te conto. Olha lá vem. E eu não sabia que eu não tinha sido... A pessoa que me convidou para ir pro churrasco não era convidado. Ah, o Penetra. E aí você penetra do Penetra. Isso, exatamente. Que situação. Chegando lá, eu conheci, na época era namorado, hoje é esposo da Lilian. Ele me conhecia, ele falou assim, você não é cantora? Tal? Eu falei, sou. Minha namorada canta. E na época era muito raro ter cantoras, né, na noite e tal. E eu não sabia dela. Ele falou, ela tá aí, daqui a pouco ela chega. Tá bom, ela tava lavando o cabelo. Aí chega essa menina. 2 dias depois, à Metade noite, né? do cabelo Quase liso. que não demora, né? Não tem quase cabelo, tá vendo? Aí chegou ela, dali uns minutos, metade do cabelo liso e a outra metade molhada aqui em cima. Assim, uma cena bonita, precisava ver, coisa Tava maravilhosa. secando, né, gente? Aí ela veio toda tímida, ela era do interior ali, né? Morava na cidade de São Manuel, próximo de Botucatu. E ela veio pra cá, pro ABC, aonde eu sou desde criança, nasci e moro até hoje em Santo André. E ela veio pra cá pra casar com o atual marido dela e ela tava em meados de mudança, né, parceira? Sim. Foi nessa época que ela tava vindo de lá pra cá. E eu, como por isso não conhecia ela, então toda tímida, né, menina do interior, nada contra, mas Uhum. que eu sempre fui mais assim pra frente, eu canto, tal. Você canta o quê? Canto sertanejo. Vamos cantar uma música? Vamos. A gente cantou uma música, menina. Lá no churrasco mesmo. churrasco. Todo mundo parou. Tipo assim, oi? Parecia que a gente era Já irmã. se conhecia faz tempo. Assim. E a primeira música fluiu assim, vamos montar a dupla? Vamos. E aí Tamo aí até aconteceu. hoje. Aconteceu. Quanto tempo faz de 11 carreira anos. já? 11 anos. Vai fazer 12 em abril. E hoje você 11 está aqui em anos. Santo André, Hoje eu moro em São Bernardo. São Bernardo, né? Isso. Que a gente fala ABC, mas aqui... Quase a divisa. Aqui é tudo junto, né? Uma Praticamente. família única, né? Fala ABC tudo junto, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano. Sim. Toca mais um pouquinho pra gente. Vamos lá. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela
a música já vamos para uma coisa só. Vocês estão aqui no ABC, São Bernardo, no caso. E onde vocês estão fazendo show? É só em São Bernardo ou pega ABC inteiro, o grande ABC? É, o grande... Pode falar, parceiro. Não, vai. pega o grande ABC e quando chama a gente para ir também interior, outros lugares a gente vai também. São Paulo. Onde chamar a gente está indo. Grande São Chamou? Paulo, chamou. E aí, como que as pessoas encontram vocês? Nas redes sociais podem encontrar a gente no Facebook. É só procurar Lilian e Natália Cantoras. E tem o Instagram também, que é o @Lilian e Natália Oficial. Não fechou o nome, né? Ficou Lilian e Natália mesmo. Mas já chegaram a pensar num único nome? A gente pensou tivemos várias ideias. Mas só que assim, como ela já teve outros trabalhos antes do meu, e eu também outros antes dela, algumas pessoas já nos conheciam. Então, se a gente tivesse mudado o nome, talvez ficasse... Tá meio mas quem perdido, é? né? Aí a gente resolveu deixar. E acabou? E acabou ficando. Tem alguma agenda já para esse mês de setembro? Outubro, como é que tá? A gente pode falar aqui? Claro. Nós vamos tocar no Rancho Sertanejo essa semana, que fica aqui em São Bernardo. Vou falar os que são aqui pertinho, Na Caminho do Mar. Na Caminho do Mar, o Rancho Sertanejo, na sexta-feira. Acho melhor pegar lá nas redes sociais, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça. Eu lembro que era o Rancho Sertanejo aqui em São Bernardo, que eu tá mais perto. É que nem falar, quero mandar um beijo. Peraí, não vou mandar para quase ninguém, porque se eu esquecer, vai ficar meio complicado, né? É verdade. Então, você pode pesquisar lá nas redes sociais, onde elas vão estar tocando, né? E aí, você pode comparecer e ver de perto. E, de repente, até para uma festa, um casamento, vocês fazem tudo isso. Tudo. Estão aberta para... Até velório, Fabi, nós vamos fazer. Chamou, nós estamos indo. A gente está fazendo um sorteio no nosso Instagram. Quem quiser participar também, é só curtir o post da fotinho, que vocês vão encontrar nas nossas redes sociais. E a gente vai sortear um show nosso acústico para quem curtir a nossa página e comentar um amiguinho lá no nosso post. Tem que comentar alguém ali. Tem que comentar alguém, aí vai ganhar um show nosso. Ah, perfeito. Vamos tocar? Vai lá. Vamos lá. Piorar, tá tocando modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Quero agradecer a presença da Lilian Tatiana Muito e da obrigada. Natália Pellegrini, gente. E aí eu acho que como chama no Cage? É como Cage, né? Que fala ali, tá escrito Natália, como tá escrito Lília é Natália. Lília e Natália, né? Mas no final das contas, uma representa a outra. Com certeza. Na sua ausência, ela acaba te representando e na sua ausência, uma representa a outra. Com certeza. Obrigada, gente, por... Amei, Que bom. amei. A Nós gente que também. agradece. Muito obrigada pelo espaço que você deu aqui pra gente, de coração mesmo. Deus abençoe vocês. Seu E depois programa. corre lá no Insta, vê onde elas vão cantar e quem sabe a gente dá um pulinho lá também. Vocês também estão convidados. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Fica aí, volta já. De se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar.
rotina que cansa, menina que dança e sobre tudo quer cantar. Olá, tudo bom? Voltamos. E aí nós estamos no mês de setembro. Todo mundo espiou um pouquinho lá no Instagram, está sabendo o que está acontecendo. Setembro Amarelo. Vamos falar um pouquinho de morte. Mas calma, uma morte mais especial. É uma morte que acontece onde a cada 45 minutos um brasileiro morre. Ele tira a própria vida. Vamos falar de suicídio. É um tema delicado de se falar. E para falar sobre ele, nós temos pessoas e convidados maravilhosos. Quem acompanhou pelo Insta já sabe. Do meu lado aqui, nós temos a Silmara. Olá. Silmara, psicóloga, né? Sim. Uma parceira que trabalhou muito tempo comigo. Vocês já sabem que eu sou da área da saúde também. Do lado dela nós temos a Carla, também psicóloga. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Boa noite. O André acabou de chegar do Rio, fez uma ponte aérea e achou que não ia chegar a tempo, mas chegou, me surpreendeu com a presença dele. Tudo bem, André? Tudo jóia, obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. Natanael também, pastor aqui, psicanalista, né? Também aqui para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença. Obrigada. E aí vamos começar já, falamos de polêmicas, né? Vamos falar sobre morte. Muitos sabem que a gente não vai durar para sempre. Já é um fato aí que em algum momento nós vamos morrer, né? Morrer corpo físico, vamos colocar dessa forma. Mas quando a gente comete um suicídio, quando a gente tira a própria vida, não tem um fator único que defina isso, né? Vamos colocar assim, é uma sobrecarga e aí uma somatória de coisas que vem acontecendo, onde a pessoa se vê fragilizada. E aí, num dos temas do programa, a gente falou sobre a violência da mulher. E acho que no suicídio acontece quase a mesma coisa. Quando eu falo a mesma coisa, é que quando a pessoa, muitas vezes, entende que ela está sofrendo, porque às vezes ela não entende, ela não consegue identificar o momento de sofrimento dela. Quando ela entende, ela pede ajuda, só que nem sempre ela é ouvida. E quando ela é ouvida, muitos falam que é mimimi. Ah, é frescura, você é fraco. Ah, imagina. Ou então, aquela pessoa que é sempre forte, ela resolve isso sozinha. E aí, quando a coisa acontece mesmo, finalmente, vem aquela frase, eu não esperava como ele foi capaz ou como ela foi capaz. Eu acho que é mais ou menos nessa rotina, né? É quase uma receita de bolo. E é uma receita de bolo que a gente quer mudar. Sim. Onde a gente quer fazer com que as pessoas não só identifiquem quando elas estão sofrendo, quando o sofrimento está acontecendo, que elas busquem ajuda, as pessoas ouçam elas, para que elas possam sair desse processo, para evitar que o finalmente aconteça. E agora, né, aconteceu. E aí eu queria jogar a bola para vocês. Vou começar pelo Natanael, que está lá na ponta ali, todo ansioso, assim. Me fala um pouquinho, Natanael, como essa questão do suicídio vem de encontro ao seu trabalho. Se apresenta, fica à vontade. Legal. Olá, Fabiana, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, sobretudo. Sou Natanael, pastor, psicanalista, e nessa área tem ajudado bastante, tem somado bastante nessa questão do suicídio, que da área que eu participo como cristão pastor, ele é um tabu, é fechado. Enfim, parabéns pela iniciativa de estar aqui expondo, porque esse comentário em si ele ainda é meio fechado, é um tabu, ele não é abrangente. Esta fala, né, aqui, para deixar as pessoas alertas, de conscientizar, com certeza vai gerar um impacto muito grande. Porque quantos estão nos assistindo neste momento e que, de certa forma, estão sofrendo? E esta fala aqui vai ajudar, vai auxiliar ele se entender, amadurecer e conscientizar. Então, nessa minha área aqui, vejo o suicídio em si, ele é um sofrimento, é uma crise existencial, né? Descartes, ele fala, penso, logo existo. Mas a pessoa que está nesse sofrimento, nessa angústia, ele não consegue ver sentido na sua vida. Ele não consegue ter um sentido ali para ele existir. Ele perde sentido. É um ser invisível, né? Onde ninguém se... Eu não sou notado, eu não pertenço a nada, nada me toca. Então, por que eu existo, na verdade? Na verdade, vem construindo, né? O ser humano constrói realmente algumas crenças, né? Eu sou psicóloga da linha
comportamental cognitiva. Então, assim, dentro da comportamental cognitiva, a gente atua como crenças, né? Então, assim, as pessoas existem crenças em que cercam o ser humano, né? Então, umas que limitam, outras que realmente fazem com que seja positiva mesmo. As crenças limitantes, geralmente, elas vêm imbuídas de desvalor, de desamor, né? E principalmente de desesperança. É aí que realmente tudo começa a entrar, né, as margens aí de ansiedades, de depressão, de síndromes do pânico, de, por exemplo, a síndrome mesmo de burnout, né? Então, assim, tem todas essas, né, essas questões e essas crenças são ligadas a isso. E aí, de repente, quando a pessoa fala em suicídio, em uma ideação suicida, que é o que a gente costuma falar bastante, é exatamente dessa crença, né? Essa desvalorização. Então, a pessoa não vê uma saída. Então, ela não vê uma outra possibilidade. Então, nessa desesperança e frente a essa desesperança é que ela acaba cometendo ou tendo ideações suicidas. Então, tem os dois grandes grupos, né? As pessoas, tentativa. Que tem as ideações suicidas, então tem ideias de suicídio, então fica o tempo todo falando realmente, olha, eu não acredito, eu não aguento mais, eu quero me matar, eu vou me matar, e só que passam a longa vida falando, né, nesse sentido. E realmente tem as outras pessoas que pegam isso. E faz de fato. E faz de fato. Nunca comentou com ninguém quando você vê acontecer. Sim, mas, então, muitas pessoas também punem, de certa forma, por exemplo, pessoas que se jogam no metrô 6 horas da tarde no metrô da Sé. Justamente para punir as outras pessoas porque estão... Vocês me ignoraram, agora fragilizadas, vocês vão ter que... sim. Mas aí, no caso, um pouquinho de punição, a Simara falou um pouquinho de síndrome e tudo mais. E no caso dos jovens, que a incidência de jovens hoje se suicidando também é grande. Até numa questão de bullying, uma questão, às vezes, a gente teve algum caso recente de um adolescente de 12 anos, que ele estava sofrendo racismo na escola. Ele buscou a professora, toda aquela questão, não foi ouvido, e quando a mãe foi ver, ele se enforcou em casa, né? E uma outra questão que a Simara falou é importante também. Tem pessoas que, ao longo da vida, trazem as frases, né? Ah, eu não aguento mais. Só que as pessoas acabam igualando ao cachorro que late, mas não morde. Exatamente. Né? Ah, ele fala tanto, não vai fazer. Porque se quisesse fazer, já tinha feito. Daí a pessoa deixou um bilhete lá, não vai fazer. Faz. Se deixou o bilhete, se avisou antes, é justamente um pedido de ajuda. Isso. E nessa ideação suicida é que acontecem os suicídios. Então, isso a gente não pode esquecer. Exatamente. Então, qualquer pessoa que fale e já falou que não quer mais sobreviver ou que quer sumir, né? Muita gente fala, eu queria sumir, queria desaparecer. Não, assim, de certo, ela já começou e já fez planos para aquilo acontecer de fato. Sim. Então, pessoas que têm a ideação suicida, vêm também, então é preocupante. O que fazer com essas pessoas? Acolher. André, me conta um pouquinho da sua experiência. Assim, eu tive uma tentativa de suicídio há 12 anos atrás. Tudo isso que nós estamos falando é algo assim que realmente acontece. Mas a gente não pode esquecer de um fator que é primoroso. O sistema. A gente vive 3 sistemas que nos oprimem, que é o sistema familiar, o sistema social e o sistema organizacional. Porque o meu caso era assim, era o sucesso. Tinha que ter sucesso, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter aquilo. E hoje, todo esse conjunto de situação está afetando muitos jovens. Por quê? Porque é muita cobrança. Exigência o tempo todo. Você tem que ser, você tem que fazer. A gente, quando nós nascemos para ser amado e ser desejado. Só que com o tempo a gente começa a viver aquela coisa do ter. Ter que ser isso, ter que ser aquilo, ter que agradar alguém, ter que agradar alguma situação. Se você não agradar, você está fora. Tem que ser aceito, né? Essa situação, às vezes, leva a gente ao quê? A pensar, pô, mas por que eu vou fazer isso? Então, você não sabe por que você está fazendo as coisas. Porque no automático, né? Você tem que pertencer a alguma situação. E isso oprime demais. E a grande questão é que esse sistema, ele existe há anos. Desde quando existiu o mundo.
A questão é o seguinte, é que como nós vamos nos lidar ao meio a essa opressão. A gente sempre, na pré-história, qual que era o lance na pré-história? Era sobreviver. Tanto os dinossauros como os homo sapiens, era para sobreviver. Eles acordavam para se alimentar do outro, então você vivia naquilo. E hoje não é diferente. Natanael, voltando um pouquinho, você como pastor, e aí aproveitando a fala do André, como é que, ele falou muito do tabu, né? Apesar de ser um processo muito longo, que já acontece há muito tempo, como é que você aborda isso dentro da sua vivência? Então, na igreja, no âmbito igreja, as pessoas que vão ali já vão na busca de um alívio, né? E acredito que há duas doutrinas. A doutrina fundamento na Bíblia é a doutrina que não muda. E a doutrina circunstancial, ela adere à circunstância. Então, mas quando você fala para mim que a pessoa já vai lá buscar um alívio, vamos falar um pouquinho antes disso, Sim. né? Porque ela está sofrendo, Sim. muitas já tentaram, né? Porque tem às vezes a tentativa e aí não teve o êxito, vamos falar dessa maneira. E aí o familiar, os amigos falam, vem comigo, vamos encontrar ajuda. Então, assim, dos que chegam até você, como é que é feita essa abordagem e se já teve algum caso de tentativa ou de suicídio mesmo na família? Porque o socorro também, o apoio, não é para quem está sofrendo, é para os sobreviventes, para quem fica. Porque lidar com isso, e você, né, eu falo isso porque eu tinha 2 pacientes, e no caso o pai dela se suicidou em casa, e depois o marido dela. Né? E aí passou, acho que alguns anos, o irmão dela. Então, eu falei assim, Fabi, eu não sei o que acontece com os homens da família. Ô, Fabi, eu acho que a Sil até vai corroborar comigo, né? Também tem o suicídio inconsciente, que é a questão de você ser alcoólatra, de você usar drogas e tentar se matar inconscientemente. Na verdade, o suicídio vem de diversas maneiras, né? Então, assim, tem o alcoolismo, tem as doenças psiquiátricas, então tem uma série de outras circunstâncias. Então, assim, as circunstâncias que hoje a gente fala muito e o Setembro Amarelo vem trazendo muito enfaticamente são essas doenças sociais que eles estão falando, né? Então, assim, essas questões de repente, o ser humano ter uma questão importante do desvalor, né? De não ter um significado importante diante da sociedade, e aí, a partir disso, começa a desenvolver esse quadro. Em casos assim como da sua paciente, né, que tem uma sucessão aí, um histórico, né? Isso também pode acontecer, né? Pessoas que já têm na família algum quadro de suicídio têm uma propensão. Mas por que vem se arrastando isso? Porque vem questões de depressão junto, a depressão maior, né? Os suicídios têm em alto grau, como é que eles falam? Grau... um alto risco, um médio risco, né? Então, então aí tem essa propensão também. Então, pessoas que já passaram por isso na família são propensas também por desenvolver alguma questão ansiosa, alguma questão depressiva, e aí desencadeia. Né? E a depressão é uma doença que a gente sabe que é hereditária. André, no caso, como você já viveu a situação há 12 anos atrás, hoje, como é que é a sua atuação frente a esse tema? Na realidade, isso é uma coisa muito importante, porque, assim, para ajudar as pessoas, não basta só você falar. Né? Você tem que viver alguma experiência, você tem que ter alguma experiência. Não precisa passar o que a gente passa, o que passou. Não é isso, não é você, eu tenho que... Não. É você conviver com as pessoas, é você entender comportamento, é você olhar. Porque, na verdade, quem vai cometer suicídio, quem tem depressão, quem tem alguma doença nesse sentido, não é da noite para o dia. Você não dorme e não acorda. Você não, dormir eu vou... Não. Isso é uma constante. É uma coisa progressiva. Isso vem aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando você olha, você já está dentro do buraco. Então, mas quando você olha está dentro do buraco, muitas vezes a pessoa ela dá sinal. Né? E eu acho que também, assim, na correria do dia a dia, hoje a gente está tão celular, tão um monte de coisa, muitas vezes esses sinais passam. E mesmo quando você percebe, quando algum parente ou familiar percebe, hoje ele não está bem. Tem dia que a gente não está bem, está tudo bem também. Então, mas minha família não percebia.
Tanto que quando eu falei depois de muitos anos, é uma coisa que assusta. Tanto que minha mãe, um tempo atrás, perguntou assim, e agora? Como é que foi tudo isso? Como é que você está convivendo? Porque hoje eu aprendi a blindar a minha mente. Hoje eu aprendi a conviver com isso. Né? De você, que nós somos energia. Isso a gente também precisa compreender que nós somos energia e a gente vive de energia positiva e energia negativa. Se você potencializar o máximo da sua energia negativa, você vai produzir qualquer tipo de doença. Então, essa coisa de você, eu não consigo, será que eu vou... Todas essas crenças que a doutora falou, isso é uma coisa que potencializa. Vai juntando, vai juntando, juntando. né? Só que a gente tem uma coisa, você precisa de alguém para falar isso para você. Porque você não nasce sabendo disso. Eu fui aprender isso depois de 32 anos. Então, eu passei 32 anos vivendo um sistema que era para agradar as pessoas. Se eu não fosse o melhor naquilo, eu não seria a melhor pessoa do mundo. Então, eu tive que ir para o fundo do poço. E o detalhe, sair sozinho. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque a gente pede ajuda e as pessoas, não é porque elas não querem ajudar, é porque elas não sabem. Elas ficam tão desesperadas, porque elas ficam tão assim, o que eu posso fazer? Então elas não têm essa situação. Esse preparo, né? Não, ninguém é preparado. E muitas pra vezes... Ouvir, né? Para ouvir a pessoa, né? Aquele preparo de somente ouvir, gastar tempo ouvindo o que a pessoa quer dizer. O dia é tão corrido, levamos... Tempo é dinheiro, não dá para te ouvir, né? Então, agora não posso, liga mais tarde. Mas é uma besteira, enfim... E muitas vezes não é, né? E muitas vezes também a gente acha o seguinte, fala, não, mas como que essa pessoa tão bem sucedida, tão forte, não, mas daí é frescura. E é esse julgamento que nós perdemos nesse julgamento, né? De olhar para a pessoa e falar, não tem nada, olhar, não. Né? Então, mas é que tá, a gente falando um pouquinho de olhar, né? Muitas vezes a gente vê o que as pessoas querem mostrar. Sim. Então, hoje na época, vamos assim, na guerra de, como é que eu vou dizer... gente, fugiu a palavra. Um dos 7 pecados capitais. Essa guerra de você querer aparecer, de se amostrar e tudo mais, Luxúria. né? Luxúria. O Instagram tá cheio disso. Tá. Então, eu lembro que eu vi um vídeo, dentro do Instagram esse vídeo, tá? Onde a pessoa estava depressiva, na cama, largada, a casa estava uma bagunça, não sei o que, não sei o que lá. Ela olha naquela escuridão do quarto... Aí ela pega o celular, ela liga o celular, fica olhando. O que ela faz? Ela levanta, prende o cabelo, passa uma maquiagem, arruma aquela partinha onde ela está e faz uma foto. Como se ela fosse feliz. Ela desligou o celular, ela solta o cabelo de novo, embaixo da coberta, fecha tudo. Então, assim, é um mundo de aparências. Então, muitas vezes você olha o Instagram e você fala assim, nossa, fulano é mais feliz do que eu. O verde, a grama dele é mais verde que a minha. Só que, na verdade, não é, tudo ilusório. Porque as pessoas têm essa necessidade de passar uma mensagem. Eu sou feliz. Como você falou, eu sou. Mas, na verdade, será que é realmente? E, às vezes, você fala assim, nossa, mas fulano é tão feliz, como a Carla falou. Fulano é tão, né, tão, mas e no dia a dia? Mas você não sabe o que está passando no dia a dia da pessoa, entendeu? É exatamente isso, né? Nós, como psicólogas, sabemos, né, que... Na verdade, as redes sociais são justamente para a gente postar que a gente está maravilhosamente bem, né? Sim. Acabou de chorar 5 minutos, ela sorrindo. Exatamente. Acabou de quebrar o pau com o marido, namorado. Tá lá. Te amo, né? Nossa, somos o casal perfeito. É exatamente isso. Eu postei esses dias lá no meu Insta pessoal, eu e o Fábio, né? E coloquei embaixo, gente, somos um casal comum, onde cada um erra, cada um não sei o quê. Mas como a gente se ama, a gente acaba se acertando e tá tudo certo. Porque as pessoas fazem isso, né? Muitos falam, é casal afrontamento. Só casal afrontamento também se afronta de vez em quando. E as pessoas têm essa ilusão que, é tudo lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso a partir do momento que você conversa, que você expõe, que você tem essa cumplicidade. Porque muitas vezes no relacionamento, a mulher também, né? A gente falou um pouquinho do feminicídio, né? Que não só por questão, às vezes, do homem, mas a gente tem muito um índice de mortalidade da mulher no parto, por algumas outras questões, é muito grande. Né? Não é um caso do suicídio, mas acontece a morte. Então, é muito interessante quando a Carla fala dessa luxúria, essa coisa de vamos mostrar e acontecer. Então, mas existe um ponto que também é assim, é você valorizar. Na realidade, nós valorizamos as coisas dos outros. Chegou no ponto certo agora, hein? A gente esquece de valorizar o nosso feito. Eu tenho que respeitar você.
Eu tenho que respeitar a sua história, as coisas que você faz, se você faz certo. Porque também tem assim, não existe tudo certo nem tudo errado. Existe uma autorreflexão das nossas ações. Então eu tenho que respeitar o que você está fazendo. Agora, valorizar, eu preciso valorizar as coisas que eu faço. E a gente cai numa falha que é essa. Eu valorizo a vida do outro. Eu quero ser o outro. Você chegou num ponto complicado. Porque é isso que traz tudo isso. Né? O fato hoje que a gente vive num mundo dinâmico, de a gente viver num mundo tecnológico, num mundo que as redes sociais elas estão aí. A gente não pode demonizar isso. A gente tem que aprender a usar isso. Porque a gente encontra muitas pessoas... Na verdade, assim, a rede social entrega aquilo que eu quero. Sim. Se eu for buscar algo que vai agregar valor na minha vida, eu vou encontrar um monte de pessoas. E assim, né, pensando nesse mundo dinâmico, a pessoa que realmente está com esse problema não tem força, às vezes, de buscar uma ajuda. Não tem. Então, assim, ela fica blindada nas redes sociais e o sentimento também blindado e acaba não indo buscar ajuda. Por quê? Por causa desses sentimentos que ela traz. Sim, mas quando você fala de buscar ajuda, para ela se sentir fraca e não conseguir até a ajuda, hoje, dentro da experiência sua e da Carla, as pessoas quando elas chegam no consultório e aí tem essa demanda ou essa justificativa, eu trouxe meu filho, trouxe meu marido, porque ele tentou... Como é feito isso? Então, de certa forma, assim, a grande maioria das pessoas que chegam com uma depressão maior ou realmente com o risco já de suicídio ou tentativa de suicídio, vêm acompanhados de familiares. Sim. Mas então, eles vão ciente ou vão contra a vontade? Muitas vezes contra a vontade. Exatamente. Né? Mesmo porque essa crença de desvalorização, né, e desesperança é fundamental na vida dele naquele momento. Eu acho que eu posso... não está doente, né? Então, eu acho que eu posso acrescentar um pouquinho, que eu já atendi alguns adolescentes que eles me falaram na orientação vocacional, que eu faço orientação vocacional, nossa, eu quis me matar, não sei o quê. Aí a mãe ficava em choque. Como assim, meu filho? Então, não é? Porque idealizam o filho, porque o filho tem que ser perfeito, o filho tem que fazer... E aí, quando o filho, ele não se valoriza, e ele não se vê assim, minha mãe criou uma expectativa tão grande, eu não consigo corresponder à expectativa, por que eu tô aqui? Exatamente. Eu nunca vou ser o que ela almejou, né? Então, assim, aí, colocou ali, eu tô aqui. Isso piora o quadro depressivo, né? Sim. Como a Simara diz, né? Aí ele entra no caso lá da desesperança, o desapego e o desespero. Porque ele quer manter, né? O que a mãe está sentindo por ele, o que a mãe está esperando por ele, ele fica lá. Mas é o que o André falou, fica se esforçando para tentar alcançar e ao mesmo tempo que ele se esforça, faz uma coisa muito distante. Sim, agora, mas é uma coisa... E muitas vezes, esse esforço que eles fazem não são reconhecidos pelos pais. Sim. Nunca tá bom, né? Não tá fazendo uma... Porque assim, você se esforça, mas é aquilo que você tem para hoje. Sim. Né? Só que assim, parabéns, você conseguiu pelo menos chegar, talvez não seja os 100% que eu queria, mas 50% você fez. E valorizar, dar esse feedback, né? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas esperam essa coisa do 100%, mas na realidade, às vezes, o seu 10% já é o 100%. o seu 100%. Porque a gente vive uma expectativa. Só que a gente só vive expectativa. Nós temos que entender que a expectativa, ela tem a realidade. A expectativa é num âmbito, é num campo, ela não pode ser a sua realidade, porque a sua realidade é outra. Então, quando você não entende isso e entra em choque, aí dá nas doenças. Gente, quero agradecer a presença. Gente, esse tema é muito... né? Tem muita coisa pra gente falar, gente, né? é mês de setembro. Setembro acabou de começar, estamos na segunda semana de setembro, gente. Segunda semana. Então, assim, acho que a última segunda de setembro é dia 30, se eu não me engano. É isso? Então, vamos ver se dia 30 a gente volta para continuar esse bate-papo aqui. E aí eu quero finalizar com uma fala do André, aonde eu quero que você perceba que o seu 10%, 5% pode representar sim o seu 100%. Você começar não só ver da expectativa do outro, você começar a se enxergar. A gente fala muito aqui no programa que você tem que se ver, se encontrar, né? Tirar um pouquinho quem eu sou, procura. Hoje nós trouxemos aqui psicólogo, psicanalista, trouxemos o André aqui também conosco, para que você pudesse entender que é uma coisa muito maior.
E se você precisa de ajuda, converse. Pegue um parente, um amigo e fale, preciso de ajuda. Muitas vezes eles não vão saber como te ajudar, mas sempre tem alguém que está disposto. Vem cá. E aí você sabe, 188, se eu não me engano, Isso. liga para lá. Tem um monte de pessoas querendo te ouvir. Né? Fala que eu te escuto, a gente fala sem pensar, né? Esse jingle aí, fala que eu te escuto e é para isso. E estamos aqui para te escutar também. O programa está aberto, as redes sociais, o Insta, tem o direct, tem o WhatsApp. Por favor, participe, fale. Nós vamos indicar os profissionais que estão aqui. É só você buscar, tá bom? Não fica sofrendo sozinho, porque tem milhares de pessoas querendo te ajudar. E é para isso que tem o Setembro Amarelo. Obrigada pela presença. O programa, sobretudo, termina agora. Ficou um gostinho gostoso. Dia 30, eu prometo que a gente vai começar de novo, tá bom? Porque não é só setembro que a gente tem que cuidar disso. É o ano inteiro. As pessoas só cometem, né? É o ano inteiro, não é só setembro. Mas a campanha é em setembro e nós estamos em setembro. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Cheio de problemas.